Olá, bem-vindos aqui à nossa 10ª aula da jornada de análise de dados, usando aqui o nosso Pandas com o nosso Matplotlib. Já iniciamos o nosso gráfico. Na aula anterior nós já fizemos uma personalização do nosso gráfico, só que nós geramos um gráfico de cada vez. E agora nós vamos começar a entrar no que é o nosso dashboard. O que é o nosso dashboard? Nosso dashboard é a união, ou seja, pegar todos esses gráficos que a gente tem gerado e colocar para exibir em uma única imagem. Ou seja, em vez de eu gerar gráficos separados, eu projeto os gráficos que eu quero e eu ploto eles lado a lado ali para que fique fácil do pessoal visualizar. Bom, então vamos começar a nossa estrutura aqui. Então, vamos começar aqui digitando fig, vírgula, definindo aqui qual vai ser a nossa estrutura. Vai ser o formato 2x2 e o nosso tamanho, né, da nossa figura, né, o nosso fig size, e o tamanho vou colocar sendo 12,8, tá? Só que aqui, vamos lá, eu já esqueci aqui do principal. O que é esse aqui? O AXS ele vai receber o plt.subplot, tá? Isso aqui, ó. Então, ele vai criar, ó, criou aqui o nosso eixo, tá? Então, o nosso 2x2, se quiser 2x3, por exemplo, é só trocar aqui, ó, que é linha e coluna, e aqui é tamanho de largura e altura, tá? Vou colocar aqui 8x8, 8x8. Então, percebam que vai mudar aqui, ó, tá vendo? Ficou 2x3 na escala de 8x8, tá bom? Então, aqui, de acordo com o que a gente vai colocar, a gente tem que ajustar. E agora, 2x2 na escala de 8x8. Então, ficou assim, beleza? Agora, claro, ficou quadrado, né? Antes não. Então, a gente, dependendo, a gente tem que fazer o ajuste. Então, vamos começar aqui a escrever os nossos. Vai ser gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 e gráfico 4. Vou escrever 4 gráficos aqui para a gente utilizar. E vamos colocar aqui o nosso PLT ponto. Esse aqui, né, do layout, e o PLT ponto show da exibição. Terminamos aqui a nossa estrutura, ok? Então agora vamos criar 4 gráficos aqui rapidinho para a gente gerar o nosso primeiro dashboard. Então dados, o nosso dados ele recebe o nosso DF, sendo plano. O nosso plano é o value counts, ok? E aqui eu vou fazer o dados.plot find, vou colocar no gráfico de barra e vou informar onde ele vai ser exibido, ASX 0,0, para que ele seja já colocado ali na primeira linha e primeira coluna. E vou definir aqui, ó, dá um enter aqui. Dá um enter aqui. Dados.plot, tá, vamos lá. Deixa eu só fazer aqui o seguinte. Dados.plot. Tá, agora eu vou fazer aqui o seguinte, vou colocar aqui, ó, o nosso AXS, nosso, não, aqui, ó, eu tenho que passar, vou passar aqui, pode ser uma variável qualquer, tá? Vou botar aqui a variável AX. Eu não coloquei aqui a variável AX, que recebe o nosso endereço ali. Então, ó, AX é AXS, ok? Então vamos lá. Desculpa, tem hora que a gente digita aqui, a gente acaba errando. Eu estou escutando já som ali do quarto da minha filha aqui falando com os amigos, aí já começa a entrar aqui no ouvido.
Agora, se eu quiser colocar em outro local, consigo colocar em outro local. Se eu quiser colocar aqui embaixo eu mudo, coloco aqui, por exemplo, 1/1. 1/1, ele vai ser posicionado lá embaixo, tá? Mas para manter a sequência aqui, para manter a sequência aqui vai ser 0,0 e eu vou dar um título para esse gráfico. Ou seja, então, o meu AXS aqui, eu vou... meu AXS, o 0,0, tá? Meu AXS 0,0, eu vou fazer um set title, colocando, vou colocar aqui clientes por plano, né? Clientes por plano e executar. Eita, que hoje tá difícil aqui, pessoal. 0,0. 0,0. Isso daí acontece. A gente digita errado, vou mudando de notebook, de teclado aqui, aí alterna um pouquinho aqui o formato, tamanho. Vamos lá, então criamos o nosso primeiro gráfico do nosso dashboard de 4 gráficos, tá? Então agora eu vou criar aqui um outro. Acho que não vou copiar, não. Vou digitar aqui de novo. Gráfico 2. O segundo gráfico vai ser um gráfico de faturamento. Tá? São gráficos onde que a gente já criou, mas só para a gente colocar aqui. Então, dados, ele agora é o nosso df.agrupado, meu Deus, group by, agrupado. Por quê? Por plano. Eu quero por plano, beleza? E eu quero pegar o valor mensal e somar esse valor mensal. Eu quero a soma dele. Eu vou fazer um dados.plot. Vou fazer nesse caso aqui vou fazer um bar H aqui nesse caso, tá? Um bar H, vírgula, nosso AX vai receber o nosso AXS e eu vou querer colocar ao lado, à direita, tá legal? Só para seguir assim uma linha de gráfico. Gráfico 1, 2, 3, 4. Vou seguir nessa ordem, tá? Então aqui vai ser 0,1. E eu vou colocar, aproveitar, já vou colocar o título dele. Então, o título dele é o 0,1, no espaço ali 0,1 ponto set title. E vai ser faturamento por plano. Então, já temos aqui o nosso segundo gráfico do nosso dashboard. Ok? Terceiro gráfico e o quarto gráfico. Dois gráficos só para a gente terminar aqui essa nossa aula e depois ir avançando um pouco mais. Vou criar um gráfico de status. Então, dados é o nosso df status ponto value accounts, nosso dados ponto plot. Vou usar agora, vou usar um pi aqui só para ver como é que vai ficar, tá? Um pi aqui vai ser o nosso axs, não, nosso axs vai ser 1,0 e o nosso o nosso título ali vai ser AXS, que é 1,0 com set title, sendo alguma coisa, faltou aqui um ponto, né? Faltou aqui um ponto, set title, status. Pode ser status, ou pode ser ativo versus inativo, ativo versus cancelado. Vou colocar status só. E já gerar o nosso quarto gráfico. O nosso quarto gráfico eu já vou fazer ele um pouquinho direto aqui, como eu quase tenho feito sempre nos últimos gráficos, enfim.
Em vez de colocar dados, recebe DF, tudo mais, já vou colocar aqui, nosso caso aqui. DF, que vai ser idade, tá? Que vai ser idade. O que eu posso fazer com ela? O que eu devo fazer com ela? Já vou colocar aqui ponto plot, ind. Vamos usar o hist, é um outro tipo de gráfico, que é o hist, onde AX, né, o nosso AX é o AXS, sendo na posição 1, 1. E o nosso AXS é o nosso AXS 1, 1. Vamos colocar o nosso title nele, nosso title como idade. Idade. E executar aqui o nosso código. Então, esse aqui é o nosso primeiro, esse aqui é o nosso primeiro dashboard, que nada mais é do que a gente conseguir, em vez de ficar criando somente gráficos separados, a gente já consegue gerar esse gráfico aqui, né, uma imagem com vários gráficos para que as pessoas consigam exibir. E se você quiser aumentar mais ainda a quantidade de gráficos, é só mudar lá a nossa área, lá na nossa figura, né, o nosso subplots, e adicionar mais gráficos, se for o caso, ajustar alguma posição, por exemplo, quero, lembrando aqui, né, nós temos linha, largura, então vou colocar aqui, ó, o 3 aqui no final. Então, com 3, vou rodar aqui. Com 3, nós permanecemos com 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, nós temos linha, coluna, assim como largura e altura. Tá? É só ir ajustando aqui e adaptando o tipo de gráfico que vocês acharem que vocês querem, né? Exibir o formato e ajustando, porque, claro, se eu colocar simplesmente um 3x2 em 8x8 vai ficar muito ruim, né? Então aqui tem que ter um pouquinho desse senso crítico aqui na hora só de montar a área do gráfico e plotar os gráficos e vendo, pô, tá legal, tá feio, assim eu consigo ler, não consigo ler, né? Por exemplo, se eu fizesse aqui um 12x8, 12x8, eu vou aumentar um pouco mais a largura, vai ficar interessante? Vai, né? Mas o 8x8 ali, ou 12x12, pode ser que fique melhor, então você só vai ajustando. Já se eu colocasse aqui 8x12, 8x12, ficou legal 8x12? Não, ficou muito feio. Então, vale muito também do teu senso, da tua percepção, que um gráfico desse aqui para ser exibido é feio demais. Não tem condições da gente exibir isso aqui para ninguém, né? Então, vou colocar aqui, voltar aqui um 12x12, né? Acho que está nessa escala assim, né? Já que é um quadrado, a gente tentando trabalhar um quadrado, então diminuir um pouquinho mais assim, só a questão da altura, né? Que nem aqui, por exemplo, 12x6. 12x6. Já não ficou tão legal, né? De repente um 12x8, para essa escala aqui, ó, fica um pouco melhor um 12x8. Eu já achei melhor um 12x8, tá? Então também é um pouco da sua sensibilidade na hora de ajustar essa área aqui do gráfico. Ok? Então finalizamos essa aula e vamos continuar avançando aqui, evoluindo na parte do nosso dashboard. Então curte, compartilha, tá? Se inscreve para você não perder as aulas. Um abraço.